Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Costa. Nesse vídeo vamos falar sobre a análise clássica e moderna e também sobre os operadores de defasagem e de diferenças. Bom, o estudo de séries temporais evoluiu bastante ao longo do tempo. As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, somada à evolução científica tanto no âmbito econômico como estatístico, proporcionaram muitos avanços na aplicação desses modelos. Uma dessas transformações ocorridas na modelagem foi a mudança conceitual sobre os determinantes da dinâmica das séries. Esse marco divide o escopo analítico nas abordagens clássica e moderna. A abordagem clássica descreve o comportamento da série por meio de componentes não observáveis como tendência, sazonalidade e ciclo. E a grande diferença dessa abordagem para a análise moderna é a suposição de que os desvios da série em torno dos fatores determinísticos ocorrem por questões meramente aleatórias e não pela natureza estocástica inerente à série. Para entender isso melhor, veja essa figura. Essa figura mostra que a trajetória temporal de uma série pode ser decomposta pela sazonalidade, pelo ciclo e pela tendência. Qualquer desvio dessas trajetórias são por fatores meramente aleatórios. A diferença entre esses fatores vai ficar mais clara nos próximos vídeos, mas cabe aqui salientar que, basicamente, tendência, sazonalidade e ciclo se diferem pela frequência e pela intensidade que as oscilações previsíveis ocorrem numa determinada variável temporal. Na abordagem moderna, supomos que a variável temporal é formada por um mecanismo de natureza aleatória denominado processo estocástico. Isso quer dizer que cada observação de uma série é, na verdade, uma realização observável decorrente de um processo que envolve um conjunto de variáveis aleatórias. Esse processo é representado por funções de densidade de probabilidade individuais. E para capturar as características estocásticas desse processo, nós utilizamos modelos estatísticos. Por exemplo, vamos supor que estamos analisando o PIB. As observações da variável nos períodos T1, T2 e T3 são realizações específicas decorrentes de um conjunto de possibilidades. Assim, podemos dizer que o PIB em cada período é uma variável aleatória formada pela combinação de outras variáveis também aleatórias, por exemplo, a expectativa dos consumidores, a confiança dos empresários, o ambiente político nacional e internacional, entre outros eventos. Por isso, para cada período, a variável temporal é representada por uma função densidade de probabilidade. Essa função representa o processo estocástico da série. Formalmente, a abordagem moderna assume que a série seja construída ao longo do tempo por um processo gerador de dados aleatórios. Esse processo estocástico é uma sequência da variável y, a qual depende de uma realização específica de vários eventos a cada período, denominada aqui de ômega minúsculo. Essa realização específica de eventos faz parte de um espaço maior de possibilidades, aqui denominado de ômega maiúsculo. Pense, por exemplo, na taxa de câmbio e em todas as variáveis aleatórias que influenciam o seu comportamento, como as decisões dos investidores, dos policymakers, dos bancos, a demanda internacional. Cada um desses eventos, como diversos outros, contribuem para a formação da taxa de câmbio em dado momento. Se um desses eventos sofre um choque aleatório, certamente a taxa de câmbio teria sua trajetória afetada. Na análise de séries temporais, supomos que o valor presente de uma variável está correlacionado com suas observações passadas. No caso do PIB, é o mesmo que dizer que a produção desse ano pode ser explicada em partes pelo que ocorreu nos últimos anos. Dado que as observações de uma série são correlacionadas, é preciso entender a definição dos conceitos de defasagem e de avanço. Defasagens são variáveis que representam o valor passado da série. Supondo uma variável xt, podemos dizer que a expressão xt menos k representa uma defasagem de ordem k da variável x. Por exemplo, se k for igual a 1, então teríamos xt menos 1, que é o dado imediatamente anterior da variável xt.
Já os avanços representam os valores futuros da série. Esse conceito é usado principalmente quando vamos realizar previsões de uma variável. Definimos o avanço da variável xt como xt mais k. Se k for igual a 1, então temos xt mais 1, que representa a previsão para o período imediatamente posterior da variável xt. O grau de interdependência da série com seus valores passados é muito importante na análise, e ele pode ser mensurado pelo coeficiente de correlação. A relação de xt com xt-1 é denominada correlação de lag 1. O mesmo é aplicável para o caso de xt-1 com xt-2 e assim sucessivamente. A relação de xt com xt-2 é denominada correlação de lag 2. E a mesma lógica é aplicada para os casos de xt-1 com xt-3 e assim sucessivamente. A variável defasada ou avançada pode ser representada pelo operador de defasagem. Operadores de defasagem são ferramentas algébricas que são utilizadas para simplificar a manipulação de alguns conceitos. Denominamos de LKYT a defasagem K da variável YT. Quando K é igual a 1, temos a primeira defasagem da série. Quando K é igual a 2, temos a segunda defasagem. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para as demais defasagens. Os operadores de defasagem possuem algumas propriedades. Primeiro, o operador de defasagem de uma constante é sempre a própria constante. Isso significa que se uma variável é constante ao longo do tempo, qualquer defasagem sua será igual a ela mesma. Temos também a propriedade distributiva. No exemplo aqui, yt está sendo multiplicada pela soma dos operadores de defasagem de grau i e j. Podemos simplesmente multiplicar yt por cada elemento e resolver a expressão. Aqui nós teríamos ao final a soma entre yt-1 mais yt-j. Outra propriedade é a associativa para a multiplicação. Diferentemente da propriedade distributiva, agora temos uma multiplicação entre os operadores de defasagem. Nesse caso, como os operadores têm a mesma base, simplesmente somamos os expoentes e resolvemos a expressão. O resultado aqui é yt menos i menos j. Por fim, temos o operador de avanço. O operador de avanço da série é representado por um expoente negativo. O procedimento de resolução é similar aos anteriores. Podemos escrever o operador LI como yt mais i. Todas as demais propriedades também são válidas para o caso em que o expoente é negativo. Outro operador bastante usado em séries temporais é o operador de diferença. Esse operador transforma a série original em uma nova variável que é construída pelas diferenças sucessivas para cada t. Podemos representar esse operador pelo símbolo delta. Δd yt é a variável diferenciada d vezes. No caso em que d é igual a 1, que é o mais convencional, temos a operação yt menos yt menos 1. Essa expressão representa a variação que ocorre na série de um período para o outro. Por exemplo, imagine que a taxa de desemprego no período t-1 é de 12% e no período t é de 10%. Então a variável ΔY vai ser 10 menos 12, que é igual a menos 2%. Os valores 12 e 10 representam o desemprego em nível, e a variação menos 2, que é a mudança em pontos percentuais do desemprego, representa a primeira diferença. Existe uma relação direta entre os operadores de defasagem e de diferença. Para visualizar essa relação, vamos escrever a primeira diferença da variável y, que é igual a yt menos yt menos 1. O componente yt-1 pode ser escrito por Lyt. Colocando o yt em evidência, a expressão fica ΔY igual a 1 menos L vezes yt. Perceba que o delta acompanha yt, assim como o 1 menos L.
então podemos definir que delta é igual a 1 menos L. Essas propriedades e relações são muito utilizadas na notação de séries temporais. Entender bem esses procedimentos ajuda tanto na leitura como no desenvolvimento desses modelos. Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!